O espaço jurídico. Seus direitos e deveres de forma clara e objetiva. Entre em contato conosco através do site www.oespacojuridico.com.br ou pelo e-mail oespacojuridico@gmail.com ou pelos telefones 51 84332466 ou 51 9935 6999. Taylorismo. A ideia principal seria o modo de produção fabril, a especialização de tarefas. Taylor acreditava que isso dava um poder maior, uma autonomia maior ao empregador. Os princípios da administração científica são os seguintes. O princípio do planejamento, que se consiste em substituir os métodos empíricos pelos científicos e testados, evidentemente. O princípio da seleção, como o próprio nome diz, seleciona os trabalhadores para suas melhores aptidões e para isso são treinados e preparados para cada cargo. Princípio do controle se baseia na supervisão feita por um superior para verificar se o trabalho está sendo executado como foi estabelecido. Já o princípio da execução, ele estabelece que para que haja uma organização no sistema, as distribuições de responsabilidades devem existir para que o trabalho seja o mais disciplinado possível, evidentemente. Quanto ao Fordismo, a principal ideia era a questão da linha de montagem, como consequência, o aumento do controle pelo empregador. Na Revolução Russa, houve implantações das ideias marxistas. A época da Constituição Mexicana, o legado dela foi a primeira Constituição onde estava o rol de direitos trabalhistas devidamente reconhecidos. A OIT, a finalidade dela, sabido, que é regulamentar as relações trabalhistas. Em 1929 houve a crise econômica mundial famosa, crise de 29. Na década de 30, a partir do Keynes, houve o Estado Social, em que o mais principal, houve o Pacto Social. Então, o que era esse Pacto Social? Sim, consistia em três coisas. O trabalho, a parte do trabalho, onde ele abre mão dos ideais de subversão capitalista. O capital, que abre mão de parte dos lucros em favor do trabalho e do Estado. O Estado em si que gerencia o capital social. Na década de 70, houve a crise do Fordismo e do direito do trabalho em si. Qual era o problema? O que houve para ter essa crise do Fordismo e do Taylorismo? É que eles se baseavam na ideia de crescimento contínuo. Esse era o grande problema. A questão da justiça social. O que podemos verificar? É que ela passou a ser um bem juridicamente tutelado. E sua função era restaurar a harmonia social. Até então, a solidariedade era apenas um postulado moral. Os ideais liberais acabaram por abalar as relações sociais. Então, temos a harmonia da relação capital-trabalho e realiza-se através de uma redistribuição equitativa dos bens oriundos da produção.
teoria da hipossuficiência do empregado. O que temos nela? Traduzindo, sendo bem sintético, tendo em vista a desigualdade do empregado, impõe-se condições de trabalho bastante desfavoráveis a este. Seja porque o poder negocial do empregado é menor, ou porque simplesmente há uma relação de hierarquia entre patrão e empregado. E o direito do trabalho ele serve para igualar a relação entre empregado e empregador. No Brasil, o que se verifica? É que o nosso capitalismo é tardio. O Brasil ele ingressou no século XX na esfera capitalista mundial de fato, na era Vargas. E o Vargas, para não ter que esperar um natural desenvolvimento das relações trabalhistas no Brasil, ele mesmo implantou medidas, seu governo evidentemente implantou medidas para regularizar esta situação. Cria um modelo sindical oficial auxiliando o Estado na tarefa de modernização das relações trabalhistas. Promulga medidas que favorecem o trabalhador. Nesse sentido, houve a criação da CLT, a consolidação das leis do trabalho. Quanto ao desenvolvimento teórico, tem algumas pequenas considerações a serem feitas. Na sua primeira fase de consolidação, ela se caracteriza por uma autonomia do direito do trabalho, só que se olha o direito do trabalho numa ótica civilista. Se olha o direito do trabalho como uma espécie assim, de direito privado. As características autonomia, influência civilista, como já acabei de enumerar, e a hipossuficiência, questão de suficiência da proteção. Né? Na fase seguinte, na publicista, o que acontece? A relação do trabalho não se caracteriza mais por ser contratual, mas algo institucional. A autonomia de vontades ela fica em segundo plano. Se consolidou mais nos países que no entre guerras viveram experiências não democráticas, como Itália, Alemanha, por exemplo, que se verificou o crescimento da intervenção estatal e o poder normativo tributário aos sindicatos. E é importante ressaltar que entrou em declínio após a Segunda Guerra Mundial. A última fase de reprivatização se caracteriza pelo caráter tripartido do direito do trabalho, dividindo-se em direito das condições mínimas de trabalho, direito coletivo do trabalho e direito individual do trabalho. E assim terminamos nossa aula de hoje. Muito obrigado, pessoal. O espaço jurídico. Seus direitos e deveres de forma clara e objetiva. Entre em contato conosco através do site www.oespacojuridico.com.br ou pelo e-mail oespacojuridico@gmail.com ou pelos telefones 5184332466 ou 5199356999.